Você está ouvindo o audiolivro Infidelidade e Perdão, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 10.1 O Evangelho e o Sol. Primeira parte. Quando Dirce foi estrangulada na tentativa de defender-se, seu último gesto foi arranhar as mãos do assassino. Ante a violenta falta de ar, sentindo insuportável dor, entendeu que sua vida chegava ao fim. Impotente, sem qualquer chance de livrar-se pela força brutal que a subjugou no derradeiro instante de vida, lançou um olhar de ódio para ele. Uma flechada certeira não teria produzido tanto estrago quanto o petardo fluídico que atingiu seu cruel inimigo. Os efeitos seriam de efeito retardado. Não pudemos impedir o triste desfecho. Lamentou Dionísio aos seus companheiros, mantidos todos à distância pela densidade fluídica do lar de Dirce, verdadeira filial do umbral, em suas tristes paisagens de trevas. Comentou Cassiano. Ser expulsa assim da vida, em lastimáveis condições físicas e espirituais, fará com que ela aporte no plano invisível em terrível perturbação, com a sensação de que a garganta foi esmagada por um trator. Sim, não conseguirá ver, falar, respirar. A dor será imensa, insuportável, completou Dionísio em preces a Jesus, a benefício de Dirce. Em consequência, Dirce desmaiou. E isso foi bênção das bênçãos, já que, perdendo a consciência, o espírito deixou de registrar a dor, pois o perispírito como que congelou o tempo, anestesiando todas as sensações. Dionísio elucidou. Verificou-se no caso a eterna e permanente presença da bondade divina que socorre todos os seus filhos, mormente nas grandes dificuldades, mesmo que aparentemente não tenham títulos de merecimento. Poucas pessoas na Terra terão condições de ajuizar a infalibilidade socorrista celestial, que sempre comparece nos palcos de dor, em apoio àquele que sofre. Com lágrimas nos olhos, comentou. Dirce, por exemplo, teve duplo auxílio com sono provocado pela caridade de Jesus. Cessação da dor e livrou-se em espírito de presenciar o ataque de espíritos desencarnados infelizes aos seus despojos físicos na busca frenética de restos vitais fluídicos. Esses tristes agentes da rapina aos cadáveres humanos agem sempre que o desencarnante não tem defesas morais. É inevitável. Objetou Antero, assustado. Mas quem são esses aproveitadores da morte? São eles espíritos ainda muito atrasados, fixados em terríveis comportamentos, com isso, mantendo-se cativos ao plano material grosseiro. Seus pensamentos, em tempo integral, estão voltados para o ódio e vingança, ora para o sexo, álcool ou tabagismo, ora para o ciúme, inveja ou usura. Essas fixações mentais acabam por se transformar em pesadas âncoras que os prendem, de forma inapelável, ao plano terreno. Criatura encarnada que igualmente vivencie tais paisagens em pensamento ou ação, será sempre partícipe direta do triste processo de interligação, a que o Espiritismo denomina obsessão. Meditando alguns instantes, prosseguiu. Dirce provocou sua triste desencarnação qual descuidada transeunte atropelada na tão movimentada quanto turbulenta via do sexo sem responsabilidade,
onde o prazer carnal impera em detrimento dos sagrados postulados do amor. Além do mais, seu procedimento era um desrespeito à inviolabilidade moral do lar, pois a própria casa era o palco da sua infidelidade. Mas não podemos fazer nada? Disse desencarnou em situação sombria, pelo que não há como evitar o vampiresco assalto sobre seu corpo físico, tão logo nos afastemos. Ademais, não poderíamos mesmo permanecer velando os despojos, primeiro porque essa não é tarefa espiritual socorrista de duração indeterminada, e depois porque o assalto aos fluidos vitais restantes segue a lei de sintonia e atração, infalível. Como assim infalível? Nos restos mortais, por mais insuspeitável que seja, quanto menos crível, os espíritos infelizes estarão buscando sua equivocada felicidade. Muito tempo depois, Dirce despertou. Cambaleante, sem condições de identificar onde estava, seu primeiro pensamento foi para ele, o assassino. Trôpega intentou andar. Caiu. Levantou-se e deu poucos e vacilantes passos. Tornou a cair. As brumas a tudo envolviam. Não teve a menor dificuldade em saber se morta. Pensou. Então a morte é isso? Não pode ser. Se morri, como é que estou viva? O miserável me matou. Ante este último pensamento, deu um lancinante grito, ou melhor, em incontido reflexo quis gritar, mas a voz não saiu. Dor aguda atingiu-a de súbito, na garganta. Sentiu como que a boca se enchesse de algo pastoso, indigerível, insuportável. Levou as mãos à garganta e notou, surpresa, que, embora doloridíssima, estava intacta. Como era possível? Pois não tinha sido vítima de estrangulamento? Voltou a pensar. Naquele momento, desconhecia que a garganta estava recomposta no perispírito por ter resgatado na morte violenta débito contraído há muito tempo em distante vida anterior. Permanecia, contudo, a sensação do estrangulamento, já que nele mentalmente se fixara. Angustiada, rolou pelo chão. Outra desagradável surpresa. O chão era ludacento, mal cheiroso. Onde estou? No inferno? Prestes a enlouquecer, foi agarrada pelos braços e arrastada. Com dificuldade, sem conseguir se defender, foi conduzida a um local próximo, onde havia muita gente. Muitos choravam, outros alucinados, poucos desmaiados. Não teve dúvidas. Estava, sim, no inferno. Antes que formulasse qualquer novo pensamento, ouviu alguém lhe perguntar. Então, dona Dirce, acabou o romance e sobrou a mágoa? Quem perguntou era o chefe ali. Foi fácil deduzir, não só pelo tom rude e irônico, como também pela postura que lhe rendia visível obediência dos demais. Súbito e inexorável arrependimento invadiu-a. Sim, ela era a esposa infiel, a mulher magoada e a vítima de sofrida morte. O chefe, sabendo-a indefesa, aproximou-se. Dirce conseguiu identificá-lo. Era o homem de olhar gelado, transparecendo intensa luxúria, com o qual tivera alguns sonhos desde que passou a ter o caso com Laércio. Naqueles sonhos,
sempre iguais e verdadeiros pesadelos, aquele homem a dominava, seguindo-se atitudes indignas. Felizmente, acordava. Agora sentia-se perdida, repugnada pela luxúria que exalava de todo o corpo do algoz, tal era a atitude sensual com que fazia os menores gestos. Aquilo não era um pesadelo. Era real. A carícia que fez indir-se a fez estremecer, de pavor e desconforto. Jamais alguém a tocara daquela maneira tão desrespeitosa. E, ainda mais, na presença de tantos. Tentou reagir, mas foi subjugada. Antes que a torpeza do homem a brutalizasse, teve um inspirado e sublime pensamento. Jesus Cristo, socorrei-me! Mal terminara a rogativa mental, algo inacreditável aconteceu. O homem tocou-a em atitude libidinosa, porém foi arremessado para trás, como se tivesse encostado em um fio de alta tensão. Estatelou-se no chão, contorcendo-se em arrepios e em convulsões. Muitos saíram correndo. Jesse fugiu dali. Andou e andou, perdidas horas e perdidas distâncias. Exausta, parou num ponto qualquer daquela indefinida caminhada e sentou-se. O chão ali não era úmido, nem um ambiente totalmente enevoado. Meditando com dificuldade, repassou os últimos acontecimentos desde sua trágica morte até ser salva do assédio daquele homem horroroso. Adormeceu. Despertou zonza sem qualquer orientação, em absoluto desconhecimento de quanto tempo estivera adormecida, do local em que se encontrava ou do que deveria fazer. Relembrando os fatos da sua vida desde os tempos de solteira, começou a pensar no que lhe reservava o futuro. Horas e horas permaneceu ali, imóvel, solitária. Presa de invencível cansaço, com a mente ocupada por ideias desconexas, ia já adormecendo novamente, quando uma mulher se aproximou. Teve o maior susto de toda a vida ao identificá-la. Era sua tia Mariana, que há tantos e tantos anos atrás, na outra cidade que morava, lhe entregara uma criança destinada a um casal sem filhos. Criança essa que ela havia entregado ao homem que se identificara como o mensageiro daquele casal. Depois daquilo, poucas vezes se encontraram, mas jamais haviam tocado no assunto. Agora conseguiu falar. A senhora aqui? Tenho procurado você há tanto tempo. Para quê? Ora, para quê? Para nós podermos receber o que é nosso. Então você não se lembra de que o homem não nos pagou pelo serviço? Ah, é verdade. Disse lembrou-se de que sua tia, como enfermeira, é que tinha auxiliado o ginecologista a realizar o parto da criança, também clandestina, isto é, sem pai conhecido. E também que ela, sorrateiramente, naquela mesma noite, sequestrara o bebê, destinado à adoção de um casal de outra cidade. Então, agora que você veio para cá, juntas poderemos ir buscar o que nos pertence. Jesse tinha muitas perguntas a fazer. Atônita, fez apenas uma. Há quanto tempo será que estou aqui, morta?
A resposta abalou-a mais que todas as surpresas que a alcançaram. Mais ou menos 5 anos. Vim poucas horas antes de você, mas meu ódio nesses anos todos me fez despertar mais cedo. Depois de sofrer muito nas mãos de carrascos, livrei-me deles, havendo uma força estranha que me impulsionou nesta direção. Creio que para encontrá-la. Pensei há pouco na senhora, nem sei porquê. Creio que por ter me lembrado daquela criança que nós entregamos a um desconhecido. Pelo visto, foi só pensar na senhora e aqui está. Sem entender direito como tudo aquilo estava acontecendo, Dirce recordou. Não me esqueci que quando recebi aquela criança das suas mãos, a senhora disse que queria 2/3 do pagamento. Claro, o risco maior foi o meu. Sendo enfermeira contratada pelo hospital, não poderia me expor a ninguém, nem ao mensageiro, e talvez conhecesse o doutor que cuidava da mãe da criança. Como intermediária, você teria direito a 1/3 parte do pagamento combinado, ficando eu com os 2/3. Sim, sim. Mas o mensageiro, que por sinal veio acompanhado de outro homem, não trouxe o dinheiro. Mesmo assim, entreguei-lhe a criança. No que fez muito bem. Era perigoso não só ficar com o bebê, como também contrariar o poderoso homem que contratara aquilo tudo. Ademais, os empregados dele afirmaram que depois ele pagaria. Mas o tempo passou e jamais nenhuma de nós recebeu a recompensa prometida. Miserável, maldição sobre ele. A bem da verdade, tia, arrependi-me à época de haver participado daquele ato criminoso. Mantive-me calada para sempre. Disse, passados tantos anos, estava assustadíssima ante a tia sequestradora nesse enigmático e tenebroso encontro no reino dos mortos. De vertigem em vertigem, ouviu. Sabe por que ele a matou, sua boba? Eu estava desesperada, precisando de dinheiro, e decidi receber o que era do meu direito. Quando fui cobrar, ele não me pagou, dizendo que já havia pagado. Então ameacei denunciá-lo às autoridades como mandante do sequestro. Ameacei-o dizendo que antes iria aos jornais, faria o maior escândalo, sujaria o nome dele na sociedade. Tonta, Dirce teve ainda forças para perguntar. Mas o que teve isso a ver comigo? Por que ele me matou se não me conhecia? Porque eu contei que você, como intermediária que foi, me ajudaria a provar o sequestro como testemunha. Como ele duvidasse da sua existência, disse seu nome e falei onde morava. Então a senhora também... Sim, também fui morta por ele. Disse, transpirava ódio. Insuflada por Mariana, um sentimento atroz cada vez mais a castigava. Tinha sido enganada, pois, sob promessa de ajudar a um casal sem filhos, na verdade fora cúmplice de um sequestro. Pensando nesses acontecimentos, sua garganta doía bastante, fazendo-a sufocar. Pediu um copo d'água. Água? Onde você pensa que está? Respondeu-lhe Mariana, acrescentando. Por aqui só tem esse lodo e de quando em quando eu molho a roupa nele e depois torço para pingar algumas gotas imundas. No seu desconforto, Dirce não tinha condições de qualquer reação, nem mesmo de ordenar as ideias. Passiva, aceitou que a tia a deitasse no chão úmido e, quando seu vestido ficou encharcado de lama, levou-o à boca. Esse era o jeito de mitigar a sede naquelas tristes paragens. Contudo, nem mesmo esse precário atendimento ajudou-a. Sentiu tonturas, mas recuperou-se em parte quando viu 2 homens à sua frente. Mariana deu um salto para o lado,
com medo. Os homens, dessa vez, tinham um bom aspecto e, de alguma forma, inspiravam confiança. Disse um deles: Minha irmã, Deus seja louvado. Estamos aqui em nome da caridade de Jesus e, se você quiser, poderemos ajudá-la. Dirce, sem entender nada do que estava acontecendo, não conseguia concatenar os pensamentos e responder. Em sua tela mental, perpassavam e se repetiam as cenas de quando entregara o bebê a 2 homens também. Ao lembrar-se disso, logo a garganta começou a doer. O outro homem, até então imóvel, achegou-se a ela e, em gestos delicados, impôs as mãos na região dolorida, mantendo-as a pequena distância, sem tocar. Como que por milagre, as dores começaram a diminuir e logo cessaram. Disse sentir um grande bem-estar, sensação que a abandonara desde que desencarnara. Ao lembrar-se de como havia morrido, instantaneamente a dor voltou. O atendente advertiu-a. Irmã Dirce, afaste esses pensamentos negativos, do contrário não encontrará paz e não se livrará da dor. Dirce olhou-o assombrada. Quem era aquele homem que sabia seu nome e sabia o que ela estava pensando? Respondeu o homem à pergunta que mentalmente houvera sido formulada. Somos todos irmãos, pois Deus é nosso Pai. Estamos há tempos tentando prestar-lhes auxílio e convidá-las a se hospedarem em nossa instituição. Dirce olhou para Mariana. Ambas não sabiam o que fazer. As 2 são convidadas, anunciou o homem, completando. O amor de Deus não tem limites, mas quem odeia constrói um obstáculo que impede a bênção da paz. Dirce tinha, outra vez, incontáveis perguntas a fazer, mas percebeu que o momento não era apropriado. Só então raciocinou que estava encharcada de lodo, cheirando mal, e nada disso impedira aqueles 2 homens de socorrê-la. Um enorme vazio alcançou-a como mulher, de início, e como ser humano após. Como espírito, então, refletiu, que aparência teria? Oh, como seria bom se tivesse um espelho para se olhar! Sabia-se e sentia-se um farrapo desprezível. Em péssimas condições, sem quaisquer chances de se recuperar de pronto. Voltou a imaginar como estaria sua imagem. Acalmou-se parcialmente ao notar que os 2 homens, que por sinal eram muito bonitos, não demonstravam o menor repúdio, nem por ela, nem por Mariana. Deduziu. Se Mariana estava péssima, suja, cabelos desalinhados, unhas maltratadas, roupas amarfanhadas, como estarei então eu, toda cheia de lodo? Continuou pensando. Então isso é a morte, esse terrível fantasma que assombra os vivos? Compreendia agora que a morte, na verdade, não passa da continuidade de uma situação para outra, esta com as consequências daquela. Mudavam cenário, medida de tempo, companhias, reflexões, dificuldades e facilidades, como aquela que os 2 personagens ora lhes ofertavam. Mas não mudava nada no espírito e mantinha integral a personalidade. Ela era Dirce quando viva, e Dirce continuava agora que estava ainda mais viva do que nunca. Sim, ela era testemunha fiel de que a vida contínua e a miséria em que se encontrava era amargo fruto que colhia no equivocado pomar que ela própria plantara e cultivara.
Um imenso remorso invadiu-a ao pensar no sequestro. Naquela época, era solteira e estava grávida de 8 meses. Só aceitara participar do sequestro por causa do dinheiro, com o qual pretendia iniciar a criação do filho, que logo nasceria. Como nada recebeu e 1 mês após deu à luz, entregou a criança a uma conhecida que a levou para uma desconhecida família. Chorou amargamente ao recordar aquele filho que jamais acalentara. Onde, como e com quem estaria? A seguir, relembrou a infidelidade que vivenciara anos após, já casada. Fora esposa infiel, trocando a harmonia do lar e da família por momentos de êxtase sexual. Pensou: 3 grandes erros. Como estou arrependida! Lágrimas incontáveis aliviaram-lhe a pressão do arrependimento, explodindo em sofrido pranto. Num momento de rara magia em que o amor comanda as ações, os 2 homens ajudaram-na a se levantar e, enquanto um a abraçava terno e protetor, o outro lhe alisava a vasta cabeleira, antigo objeto de permanente orgulho e vaidade. Meus cabelos estão horríveis, enlameados. Pobre de mim. Sempre tive os cabelos mais bonitos do mundo. Pensava Dirce. Venha conosco para se refazer, receber alimento, água e novas vestimentas, disse um dos homens, como que lendo seus pensamentos. Brincou o outro. E lá poderá até arrumar seus cabelos, que são realmente muito bonitos. Tamanha ternura fez Dirce chorar mais. Definindo-se como a criatura mais infeliz do mundo, não conseguia estancar o pranto. Os homens ampararam-na, levando-a dali. Mariana, igualmente convidada, com o mesmo sentimento de fraternidade, com a mesma atenção e respeito, arregalou os olhos quando um dos socorristas lhe estendeu a mão. No cérebro estampou-se infeliz pensamento. Viu-se aprisionada e castigada. Estes homens são carcereiros do Cordeiro e querem me prender para julgar meus pecados. Estou perdida a menos que fuja deles, pensou. Invadida por incoercível pânico, recusou a mão protetora que lhe era ofertada e saiu em alucinada carreira para o interior do charco, caindo e levantando, proferindo palavras de desfeita. Logo sua figura desapareceu nas brumas, indicando que adentrara numa zona espiritual ainda mais infeliz. Intensa compaixão pela tia estava no coração de Dirce, que adormeceu com suavidade quando um dos assistentes espirituais tocou levemente sua fronte com a destra. Porém, a maior alegria que jamais visitara seu coração estava reservada para acontecer justamente naquele cenário tão estranho, marcando-lhe no espírito indelével prova da bondade divina. Segundos antes do sono vencê-la, recebeu, do homem mais jovem, um carinhoso beijo na face. De maneira absolutamente inexplicável, identificou-o como o filho que renegara. Sem que palavra fosse pronunciada, captou. Sim, mamãe, sou eu. Pela 2ª vez seria seu filho, e aquela permanência como encarnado estava prevista para ser curta. Logo voltei para a pátria espiritual e, como a senhora me vê agora, é justamente como em outra vida já fui seu filho. Deus o abençoe, meu filho. Adormeceu profundamente, amparada pelos braços filiais. Olá, pessoal! Curtam o vídeo para sabermos que gostaram
E não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.